Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou a Karina e esse é o primeiro Trash List dos muitos que vão ter esse ano. Sério, pode me cobrar. Como a gente falou de Megan no último domingo, a nova história do James Wan, nada mais justo do que reunir aqui as maiores promessas do terror para o ano de 2023. Ou pelo menos as que chamaram mais a minha atenção. E isso inclui desde filme conceito, a trecheira, a remake, a continuação, reboot e mais um monte de coisa, então bora! Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo se tem algum filme que está ansioso, qual que está esperando mais, se eu esqueci de algum. Siga também a gente nas redes sociais e caso você curta o nosso trabalho, considere virar membro. Sendo membro, você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, pode participar de enquete para decidir os próximos filmes, fora receber spoiler das coisas que estão por vir aqui no canal. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos começar por filme que vai estrear ainda em janeiro, com direção feminina em There's Something Wrong with the Children. Da tradução livre, Deu a Louca na Criançada, mas na verdade não tem título em português ainda. Esse filme é dirigido pela Roxane Benjamin, que é responsável por um dos curtas do Southbound e um dos curtas do XX. A premissa desse novo filme da Blumhouse não é nada muito criativo nem extraordinário. É um casal que viaja com um outro casal e seus 2 filhos para uma floresta, e quando as crianças desaparecem na floresta, eles voltam assassinos. A gente já viu isso algumas vezes em outros filmes, mas como ele saiu semana passada na gringa, eu vi algumas pessoas falando bem de que ele é bem divertido, tem uma vibe bem oitentista, desde trilha sonora a um gorezinho gostoso. Então eu fiquei curiosa e vou assistir. Mas mais curiosa ainda, eu tô para assistir o filme novo do Cronenzinho, também conhecido como Brandon, filho do David Cronenberg. Esse filme estava para sair no ano passado, mas acabou ficando para janeiro desse ano, e conta no elenco com ninguém menos que os belíssimos Alexander Skarsgård e Mia Goth, que são um casal rico, jovem, apaixonado, que vai passar uns dias num resort all inclusive, numa ilha artificial, até que dá um pane no sistema e o bagulho fica sinistro, perigoso e coisas bizarras começam a acontecer. Eu não sei vocês, mas eu tô esperando um White Lotus do terror sci-fi, eu espero não me decepcionar. O primeiro filme dele, o Possessor, é muito bom, tem uma crítica aqui no canal, e eu tô bem animada, acho que esse vai ser bom também. E aí a gente já passa para fevereiro, que começa com um babado que eu não vou poder dar muita informação para vocês, simplesmente porque eu tenho um princípio de não saber muita coisa de filme do Shyamalan antes de assistir. Eu gosto de viver a experiência por completo e saber só o necessário. Então, o que eu posso falar é que ele estreia dia 3 de fevereiro, se chama Batem à Porta, do original Knock at the Cabin, e é inspirado no livro O Chalé do Fim do Mundo, de Paul Tremblay, que é um cara que eu conheço por ter escrito um livro muito bom de exorcismo que chama Na Escuridão da Mente. E aí, o que eu sei com base na estonteante sinopse do IMDb de 2 linhas que eu li, é que uma família é feita de refém por uma galera esquisita, com uns papos brabo de que eles têm que escolher entre se salvar ou salvar a humanidade num apocalipse. E aí quem tá no elenco é o Rupert Grint, o eterno Ron Weasley, que trabalhou recentemente com Shyamalan na série Servant, e o Dave Bautista, que surpreendentemente eu conheço por causa de Army of the Dead, do Zack Snyder. Esse é o primeiro filme do Shyamalan desde Fim dos Tempos, que foi classificado como mais 18 anos, então dá pra gente esperar bastante violência aí, uma coisa mais gráfica. E pra quem não ia falar muito dele, até que eu falei bastante, então agora vamos pra 2 trecheiras brabas que também vão sair por essa época. A começar por um filme que fez bastante barulho quando ele foi anunciado na internet, que é o Winnie the Pooh Blood and Honey, da tradução livre Ursinho Puff, Mel e Sangue. O filme de terror slasher do Ursinho Pooh, que, para surpresa de absolutamente ninguém, virou domínio público. E aí os personagens do desenho ganharam uma nova roupagem e saem por aí matando adolescentes aleatórios na floresta. E assim, para começar, a primeira coisa que me chamou a atenção no trailer é que ele já começa com o selo da ITN, que é uma distribuidora que simplesmente distribui qualquer coisa. E eu acho particularmente que eles deveriam patrocinar as listas estúpidas que a gente faz aqui no canal, porque a Bonita está presente em várias obras que estão ali. E assim, gente, eu sou cobra criada para esse tipo de filme, que normalmente é uma ideia boa, uma premissa engraçada, que faz muito barulho na internet quando é lançado, mas que não sustenta a duração de um longa. E eu queria aproveitar esse espaço aqui para mandar um beijo pro Mark Polônia, beijo, querido.
Mas nesse caso, pelo menos pelo trailer, parece um slasher de baixo orçamento, bem genérico e decente, com uns assassinos carismáticos, e eu comprei a ideia, e eu tô animada pra assistir, e eu espero de coração que não seja mais uma decepção na minha vida. E mais uma informação, o diretor já tá produzindo a continuação desse filme, que nem estreou ainda, estreia só em fevereiro. E já que a gente tá falando de urso, vamos falar de outro filme que também viralizou por causa da sua premissa um tanto quanto peculiar, que é O Urso do Pó Branco, do original Cocaine Bear. Que, como o nome sugere, é um urso preto que, sem querer, consome uma quantidade cavalar de cocaína que caiu de um avião e aí ele fica trincadão querendo matar geral. Esse filme, curiosamente, é dirigido pela Elizabeth Banks, que interpreta a F em Jogos Vorazes e dirigiu um grande clássico do cinema que é A Escolha Perfeita 2. Eu achei ela muito maravilhosa por topar esse projeto, que na minha opinião é uma piada que foi se estendendo e aumentando até o ponto que virou o que virou. Porque esse filme está sendo produzido e distribuído pela Universal e tem o Ray Liotta no elenco, que infelizmente morreu ano passado, mas deixou esse mimo pra gente aí de presente. Mas é isso, essa grande piada foi pra frente, vingou e o filme vai ser lançado em março agora. Vale lembrar que ele é inspirado numa história real, que realmente caiu um avião com uma carga imensa de cocaína e um urso infelizmente consumiu aquilo tudo, só que ao invés dele ficar mel do clone, trincadão, querendo mais, ele simplesmente teve uma overdose e morreu, coitado. E continuando em março, vem aí um dos filmes mais aguardados do ano, que é Pânico 6, que vai ser dirigido pela mesma dupla de diretores que fez o Pânico 5, que são os responsáveis por Casamento Sangrento. E eu confesso que esse aqui é um pouco difícil pra mim, porque eu sou muito fã da franquia e vai ser um pouco difícil assistir sem a Sidney e sem o Dewey. Eu entendo que os dois tiveram um arco de personagem deles bem estabelecidos e o Dewey não tem como voltar mesmo. Mas eu sou saudosista mesmo, desculpa. E felizmente quem tá de volta é a Courtney Cox como a lendária Gale. As protagonistas do último filme, a Jenna Ortega e a Melissa Barrera, como a Tara e a Sam Carpenter. E confirmando os boatos, volta também a Kirby do Pânico 4, interpretada pela Hayden Panettiere, que é mais conhecida pelo seu trabalho no clássico atemporal Apimentadas Tudo ou Nada. Esse filme, assim como o terceiro da franquia, que se passa em Los Angeles, não se passa em Woodsboro, ele acontece em Nova York. E o que esperar disso eu honestamente não sei, mas eu gostei muito do Pânico 5, muito de verdade. Então eu dou um voto de confiança para os meninos e tô animada para ver o que vem por aí. Ainda em março tem filme produzido pelo Sanheim, mas se acalmem que eu ainda não tô falando de Evil Dead Rise, esse momento ainda vai chegar. Eu tô falando de 65, Ameaça Pré-Histórica. Dirigido pela dupla Scott Beck e Brian Woods, do ótimo Um Lugar Silencioso, e estrelando o maravilhoso galã feio Adam Driver. Esse filme não parece ser muito um filme de terror, ele tá mais pra uma aventura sci-fi, mas conta a história de um astronauta que chega num planeta desconhecido até descobrir que esse planeta é habitado por nada menos que dinossauros. E aí eu gostei da premissa, coloquei na lista, e é isso, bora para abril, que é o melhor mês do ano, vulgo mês do meu aniversário, que vai me trazer de presente um dos filmes que eu mais estou ansiosa dessa lista, que é, obviamente, Renfield dando sangue pelo chefe, que é a melhor tradução de filme possível. A pessoa que teve essa ideia tinha que ser promovida. E esse é simplesmente o filme em que Nicolas Cage interpreta Drácula, que é o chefe abusivo do protagonista que tá de saco cheio dos anos todos, séculos trabalhando para ele. E assim, o visual do Nicolas Cage tá impecável e todos os teasers, todos os trailers que saíram até agora são maravilhosos, muito engraçados. E cara, vai ser tudo, não tem como esse filme ser ruim, eu acho muito difícil ele não fazer jus à hype toda. Outro de abril que promete, e agora eu tô sim falando dele, é Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio A Ascensão. Dirigido pelo Lee Cronin e com roteiro colaborativo entre ele e o dono da franquia, né, o Sanheim. Dessa vez, o filme não vai se passar numa cabana, e sim num apartamento apertado em Los Angeles, em que uma mulher vai visitar sua irmã, que é mãe solo de 3 crianças, até que elas acham o Necronômico, e aí, amor, é Evil Dead, o bagulho fica doido, a mulher fica possuída, e o trailer tá insano, bem violento, bem sangrento, que é justamente o que a gente espera de um filme da franquia Evil Dead, né? Então, eu não sei vocês, mas eu tô ansiosa pra assistir. Como equilibra tudo, no mesmo dia de Evil Dead também vai ser lançado Beau is Afraid, que anteriormente estava sendo chamado de Disappointment Boulevard, escrito e dirigido por um dos grandes nomes do terror da última década, que é Ari Aster, de Hereditário e Midsommar.
Os estúdios estão mantendo bastante segredo aí em volta da trama, mas o que a gente sabe é que vai mostrar o Joaquin Phoenix, que é o protagonista, em várias fases da vida dele, e é uma imersão na história de um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Vai ser tipo um Boyhood com elementos de perturbação e terror? Não sei, só assistindo pra saber. E falando em Boyhood, a gente passa pra julho com mais uma continuação de franquia que eu também gosto muito, que é Insidious Fear the Dark, ou Sobrenatural Parte 5. Esse filme vai ser a continuação direta das partes 1 e 2, 10 anos depois, quando Dalton já tá na faculdade. Estão de volta Patrick Wilson, que também vai dirigir o filme, a Rose Byrne e também o Ty Simpkins, que interpretou a criança. O roteiro é uma história do Lil Anel, que eu sou bem fã, então é mais um filme que tá me deixando sonhar que só vai ter terror delicinha esse ano. Chegamos então em agosto com The Last Voyage of the Demeter, ou A Última Viagem do Deméter, que é o filme mais recente do André Ovedral de A Autópsia e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Ele é baseado em um dos capítulos de Drácula de Bram Stoker e eu fiquei muito feliz em saber que quem vai interpretar o Drácula é o Javier Botet, que é um nome bem conhecido da indústria, principalmente por interpretar monstros. Esse capítulo do livro fala do trajeto do navio Deméter que leva o Drácula da Transilvânia para Londres e a tentativa da tripulação de sobreviver aos eventos estranhos que começam a acontecer. Também em agosto estreia Mansão Mal-Assombrada, que é mais um live action inspirado na atração clássica dos parques Disney. A história, que não tem nada a ver com o filme do Ed Murphy de 2015, é sobre uma mãe e seu filho que decidem recomeçar a vida numa casa simpática em Nova Orleans, que é simplesmente o lugar mais mal assombrado dos Estados Unidos. E é isso, eu vou repetir a piada que eu fiz no Trash List dos filmes mais esperados do ano passado, que é: parece um filme da Xuxa dos anos 2000 de tanta celebridade que tem no elenco. Tem a Jamie Lee Curtis, a Rosário Dawson, o Owen Wilson, a Winona Ryder, Danny DeVito e, claro, o Jared Leto, porque esse querido faz questão de dar as caras em absolutamente qualquer coisa que eu faça. A direção é do Justin Siemes, que fez Cara Gente Branca, e o roteiro tem as mãozinhas de um dos caras mais fofos da indústria, que é o Guilherme Del Toro. Eu sei que Mansão Mal-Assombrada não é necessariamente um terror, o outro foi muito mais comédia, esse eu acho que vai ser uma comédia-drama, mas qualquer filme que tenha essa estética belíssima vale a pena ser mencionado aqui, e eu particularmente estou bem animada. O próximo da lista, já chegando em setembro, eu vou falar mais pelo meme mesmo, porque não é exatamente um filme que eu esteja animada para assistir, que é A Freira 2. É a clássica continuação que absolutamente ninguém pediu e traz de volta a Tássia Farmiga como Irmã Irene e a maravilhosa Bonnie Aarons como a Valak. Ele é dirigido pelo mesmo cara de Invocação do Mal 3 e escrito pela mesma roteirista de Megan e Maligno, ou seja, o James Wan verso inteiro. Depois que eu descobri quem é a equipe que está por trás, que é uma galera bem competente, eu confesso que fiquei curiosa para assistir. Se vai ser bom ou não, só o tempo dirá, mas você pode aproveitar esse tempo assistindo a nossa lista estúpida de filmes de freira clicando aqui. E aí, meu amor, a gente chega em outubro e, pra alegria de uns, tristeza de outros, não tem Halloween esse ano, mas o David Gordon Green é um cara corajoso que não tem medo do cancelamento e mesmo com a galera caindo em cima de Halloween Ends, o maluco vai meter simplesmente um remake do Exorcista. Na verdade, não é um remake, é um reboot, e a Blumhouse vai seguir bem a fórmula do Halloween. Vai ser uma trilogia partindo do primeiro filme, que é considerado por muitos o maior filme de terror da história do cinema, que inclusive completa 50 anos esse ano, e ignora todas as continuações que vieram depois dele, graças a Deus, porque, nossa senhora, falar graças a Deus falando de Exorcista é meio puxado, né? Mas enfim. A história gira em torno de um pai que percebe que a filha dele tá esquisita, tá apresentando uns sinais de possessão e pede ajuda para Chris McNeil, que é a mãe da Regan no primeiro filme. Ela vai continuar sendo interpretada pela Ellen Burst e vocês devem estar se perguntando: Linda Blair vai voltar? E eu respondo: claro que não. Coitada, gente, essa menina comeu o pão que o diabo amassou, com perdão do trocadilho, depois do filme, teve uma vida sofridíssima e hoje em dia é toda traumatizada. Eu acho que inclusive isso é papo para um vídeo só sobre isso, porque a história dela é bem bizarra, mas resumindo, ela não vai voltar. Mas é isso, né, gente? Vamos esperar para ver o que vai acontecer e torcer para o Pazuzu não terminar sendo triturado por um moedor de carne. E já que a gente está falando de continuações que ninguém pediu, vem aí
Jogos Mortais 10, a nova sequência dessa franquia que lançou aquela bomba em 2021, que foi os Jogos Mortais Espiral. Que, pra falar a verdade, é tão esquecível que eu mal me lembro dele, eu só lembro que é sofrido. A boa notícia é que esse filme não vai ter nada a ver com o último lançado, e apesar de não ter muita coisa divulgada sobre ele ainda, sabe-se que ele vai ser lançado em outubro e que o Tobin Bell estará de volta mais uma vez. E justamente pela idade dele, que já tá bem avançada, eles vão posicionar o filme cronologicamente entre os Jogos Mortais 2 e o 3, para fazer sentido ele tá bem senhorzinho. O James Wan tá envolvido no filme como produtor e quem vai dirigir é o cara que dirigiu os Jogos Mortais 6 e o 7 e que editou os Jogos Mortais do 1 ao 5. E agora a gente vai falar dos filmes que ainda não tem data de estreia, que são eles: Maxine, que é o último filme da trilogia composta por X e Pearl, mantendo a mesma equipe dos dois primeiros, escrito e dirigido pelo Ty West e estrelado pela Mia Goth. O filme se passa depois dos acontecimentos de X, em que Maxine é a única sobrevivente do massacre e continua sua jornada em busca de fama, dessa vez indo para Los Angeles nos anos 80. E aí tem mais uma produção do James Wan, que é o funcionário do mês desse ano, porque o homem não parou, que é o remake de Salem's Lot, A Hora do Vampiro, adaptação de um livro do Stephen King. E aí eu sempre lembro de um tweet que eu achei muito engraçado, que fala que esse livro foi lançado como um suspense misterioso e que só é revelado que é sobre vampiro da metade pro final. E aí as editoras brasileiras resolveram lançar ele como A Hora do Vampiro. Mas enfim, o filme é uma parceria da New Line com a Warner e é escrito e dirigido pelo Gary Doberman, de Annabelle 3, It e A Freira. Era pra ele já ter sido lançado ano passado, mas a pós-produção tá demorando e reza a lenda que ele vem esse ano aí. E falando em filme que tá sendo adiado à beça, tem mais um que era pra ter sido lançado ano passado, que é o Dark Harvest, que é a adaptação de um livro de Norman Partridge, que é sobre uma cidade do interior que é assombrada por um monstro durante o Halloween, e aí os jovens têm que participar anualmente de uma caçada para eliminar esse monstro, ou algo do tipo. E o filme é dirigido pelo David Slade, que é o cara responsável por meninamá.com, 30 Dias de Noite e o maior sucesso de sua carreira, a saga Crepúsculo Eclipse. Eu tenho quase certeza que eu fiz essa exata mesma piada no vídeo dos filmes mais aguardados do ano passado, mas tudo bem. Vamos ver se dessa vez pelo menos esse filme sai. E pra fechar, vamos falar de outro filme que também é um soft reboot, que também vai ser uma trilogia e que também segue essa fórmula de Halloween que deu certo, que é Os Estranhos. Eu honestamente não sei se esse filme sai esse ano ainda, porque tem pouquíssima coisa divulgada sobre ele. E é sobre um casal que vai fazer uma viagem de carro e aí tem que parar num Airbnb até que eles são importunados por 3 estranhos sádicos de máscara, que é exatamente a mesma premissa do primeiro filme. Mas a gente dá uma colher de chá, porque o segundo, pelo menos, foi bem divertido, então vamos ver o que vem por aí. Mas é muita presepada, né, gente? Será que a Liv Tyler volta? A Liv Tyler deve estar morando numa fazenda, ela é tipo a Ana Paula Rose dos Estados Unidos, tá morando no campo, não deve ter nem celular. E é isso, gente. Claro que tem mais um monte de produção, mais lado B, que eu não falei aqui, mas o foco era realmente as 20 mais famosas ou que me chamaram mais atenção. Então, se eu não falei do filme que você está esperando, se eu não falei de algum muito relevante, comenta aqui embaixo. E é isso. Beijos e até a próxima Trashlist. E é o cara que dirigiu os Jogos Mortais 6 e o 7 e que editou os Jogos Mortais do 1 ao 5. Kevin Gretet. Ah, tu tá de sacanagem, Osvaldo. Vai tomar no seu... Por quê? Por que você sabe o nome desse homem? Porque eu já vi esses filmes. Eu mal escrevi o nome dele no roteiro, de tão irrelevante que eu achei que era essa informação. Que ódio!